Paz seja com todos. Estamos aqui na continuação das nossas palestras. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que possamos compreender as mensagens que precisamos ouvir. Vou falar hoje sobre fé e obra. Um assunto simples, mas não é tão fácil para entender. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, como vamos ser salvos? Você respondia pela fé, outros falam pela graça, outro fala pelas obras. Então cada um tem uma maneira de entender, de pensar como vamos ser salvos. Mas se eu perguntasse, salvo do quê? Será que vocês responderiam? Então vamos saber sobre do que somos salvos, vamos ser salvos. Porque as pessoas sabem que vai ser salva. Umas dizem que é pela fé, pelas obras. Cada uma tem uma maneira de pensar e de entender. Está correto. É claro que dependemos da fé, das obras, da graça. Dependemos de tudo isso para se salvar, realmente. Mas precisamos saber do que vamos ser salvos. Então, o que o povo não está sabendo é do que vai ser salvo. Então nós precisamos saber do que vamos ser salvos. É o que vamos aqui aprender com esse estudo. E diz assim, ó. No Velho Testamento, o povo era guiado pela lei. E fé no sacrifício. Aquele sacrifício apontava para Cristo. Quando Cristo veio, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27, 51. Se cumpriu o que o sacrifício apontava para Jesus. Então, qual era o papel da lei na salvação? Foi acrescentada por causa das transgressões. 1 João 3,4. O pecado é transgressão da lei. Então, no passado, a lei guiava as pessoas até Cristo. Então, você vê que aquele sacrifício apontava para Jesus. Mas muita gente no passado não entendeu. Você vê que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Muitos não entenderam. Então, agora vamos entender hoje. A lei levava até Cristo. Isto é, as pessoas eram guiadas pela lei. Agora, o que mudou depois de Cristo? Depois que Cristo veio? Então, é isso aqui que o povo não está entendendo. Então, o que foi mudado? Vamos entender. Então, a salvação foi acrescentada. Então, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Então, o papel da lei é mostrar o pecado. Então, o que se cumpriu foi o sacrifício, não foi a lei. Então, o que se cumpriu naquela época, aliás, quando Jesus veio, foi o sacrifício. Então, hoje não é necessário mais fazer o sacrifício, porque o sacrifício hoje é Cristo. Vamos entender aqui sobre fé e obras. No passado, precisava da lei para chegar a Cristo, pelo sacrifício. Hoje, precisa da fé em Cristo para obedecer à lei. Deu para entender aonde mudou? No passado, era necessária a lei para chegar a Cristo. Hoje é necessário dar fé para obedecer à lei. Entendeu aonde mudou aí? O povo não está entendendo. O povo acha que é salvo hoje pela fé, pelas obras, sem a lei.
Mas a lei foi dada para mostrar o que é pecado. Então as pessoas estão seguindo a Cristo sem entender o que é pecado, que é transgressão da lei. Do que Cristo nos salva? Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. No dia do juízo, a lei vai julgar e vai condenar, se não obedecer. Então, veja aqui que Cristo nos salvou da maldição da lei. Cristo nos salva da maldição da lei. Isto é, você tem que agora ir no julgamento, estudar sobre o julgamento. Porque a lei mostra o pecado. Hoje, ela mostra o pecado. Mas no dia do juízo, ela vai mostrar o julgamento. Isto é, no dia do juízo, vamos ser julgados pela lei. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a lei vai lhe condenar no dia do juízo, se você não obedecer. Então, precisamos estudar tudo isso aí. Precisamos conhecer. A lei precisamos conhecer. O dia do juízo é uma questão de estudar a Bíblia e entender cada coisa. E Romanos 3,31, Paulo diz, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Precisa de fé para guardar a lei. O que a Bíblia está dizendo é que hoje você precisa dar fé em Cristo para obedecer a lei. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está tirando a lei fora. E Paulo está dizendo que se você não obedecer, no dia do juízo, você vai ser julgado por ela. Vai ser condenado pela lei. É isso que Paulo está dizendo. Visto que ninguém será justificado por obras, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é o papel da lei na salvação? É mostrar o pecado. Você vê que ela faz parte da salvação. Ela tem uma parte a desempenhar. Qual é a parte? Mostrar o que é pecado. Então, como é que você vai a Cristo sem saber o que é pecado? Como Jesus pode lhe perdoar se você não está sabendo para pedir perdão? E às vezes as pessoas acham que desobedecer só um mandamento não tem problema, mas a Bíblia diz que se você desobedecer um, você é culpado de todos. Deus não fez 9, fez 10. E diz assim, Paulo diz, mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E Paulo não entendia o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. A mesma coisa é nós. Nós também não vamos entender o que é pecado se nós não entender a lei. Como é que nós vamos entender que é pecado a transgressão da lei? Eu preciso estudar. Precisa saber qual é o ponto, principal da lei para salvar. Mostrar o pecado. Quando você entende o que é pecado, agora a fé em Cristo, para deixar o pecado, para ser perdoado. E diz assim, muitos dizem crer somente e será salvo. Não tem nada a ver com a guarda da lei. Mas a fé de Abraão foi manifesta pelas obras. Bem vê que a fé cooperou com as obras. A Bíblia diz que Abraão, a fé dele cooperou com as obras, isso é. Quando Deus pediu Isaac, ele demonstrou as obras. A fé cooperou com as obras. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. Então, se você tem uma fé que não obedece, a Bíblia diz que é morta. Precisa ter a fé e as obras. Abraão obedeceu meus mandamentos. Gênesis 26:5. Fé sem obra é morta. Tiago 2:17.
1 João, este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Gálatas 3,10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Aqui muitos acham que obedecendo a lei está debaixo de maldição. Mas vamos entender aqui, debaixo da lei, vamos compreender isso aqui. As pessoas que estão presas na cadeia, elas estão debaixo da lei. Por quê? Porque elas estão lá porque desobedeceram a lei. Então, o que a Bíblia está dizendo, que debaixo da lei é o castigo que você vai ter se não obedecer. No dia do juízo, você vai ser julgado pela lei. Você vai cumprir, no dia do juízo, vai cumprir a pena da lei. Debaixo da lei quer dizer isso. Não está querendo dizer que é os que obedecem. Porque Tiago fala que andarei em liberdade, pois guardei os teus preceitos. Então a Bíblia diz que nós obedecendo a lei, nós estamos libertos. Libertos do quê? Da condenação da lei. É uma questão de entender. E diz assim, ó. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Está vendo aí? Maldito quem está debaixo da lei, é desobedecendo. E maldito quem não... você vê aqui afirmando, ó, que é quem não obedece à lei. Que é maldito. Por quê? Porque ele vai sofrer as consequências da lei. A condenação dela no dia do juízo. Então nós precisamos entender qual é a parte da lei na salvação. Romanos 2,12. Todo aquele que pecar sem lei, também sem lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei serão julgados. Aqui. Todos os que pecaram sem lei, os que não conhecem a lei, vão perecer também, porque não conheceram, isto é, está em pecado. Jesus não pode salvar ninguém do pecado. Ele salva do pecado, não em pecado. Então, os que vão perecer também sem a lei, porque não conheceram a lei. Mas vão perecer também sem a lei. E os que pecaram com a lei, pela lei vão ser julgados. Então, se você conhece a lei e não obedece, dia do juízo você vai ser julgado por ela. É esses que estão debaixo da lei. Tem que entender o que quer dizer. Debaixo da lei. Isto é, está debaixo da condenação. Tem que entender. Ele diz assim, ó. Para você entender esse assunto da lei, você tem que entender sobre o julgamento. Tem que ler a doutrina do julgamento. Certo? Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que obedecem à lei será justificado. Será justo diante de Deus. Tá vendo? Então os que só ouvem e não obedecem não são justos. Mas os que obedecem é que vai ser justificado. A diferença, porque obedece e o que não obedece. Precisamos ler a Bíblia entendendo isso. E diz aqui, ó. Você vê, ó. No tempo de Cristo, ou naquele tempo, Satanás levou o povo a rejeitar Cristo. Só que ele muda de estratégia. Só que hoje ele muda de estratégia. Leva as pessoas a rejeitar a lei. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado que o inimigo está enganando a muitos a esses respeitos da doutrina. Está mudando a doutrina, não está deixando o povo entender. Então, no passado, ele levou as pessoas a rejeitar a Cristo. Só que hoje ele mudou de estratégia, leva as pessoas a rejeitar a lei. E as pessoas não estão entendendo quem está por trás disso. Só vai entender se ler a Bíblia, se entender a doutrina. Se crer na palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos discernir, distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, o falso e o verdadeiro. E que Deus nos ajude e nos abençoe até mais.